Eu sei que a tua vida não é fácil, eu sei que a tua vida é corrida. Deus conhece as tuas batalhas, Deus sabe das tuas obrigações, Deus sabe que muitas vezes você está no limite. Quantas vezes nós chegamos ao limite do esgotamento, porque a vida agitada que a gente vive, e Dom José Falcão ontem pegou pesado para os sacerdotes, mas vocês também estavam vindo, e no fundo ele estava querendo dizer para nós: você tem que colocar limites. Se você não colocar limite no trabalho, você vai ficar doente, e o mundo tem ficado muito doente, porque não sabe colocar limite nas aquisições que o mundo te faz. O que eu quero dizer? O mundo não dá trégua, o teu trabalho não te dá trégua, as obrigações do mundo não dão trégua, é verdade ou não é? Ninguém tem dozinha de você, o mundo não tem dozinha de você não. Tem gente, o mundo, a máquina do mundo que gira, aonde você tem que fazer, onde você tem que produzir, onde você tem que produzir, onde você tem que produzir. O mundo não dá trégua. E nós vamos precisar vencer essa tentação de querer resolver todos os problemas. Deixa eu te falar uma coisa importante: você não dá conta de resolver todos os problemas, você não dá conta de tudo. E tem muitas coisas na sua vida que você só resolve com o joelho no chão e oração. Por exemplo, a conversão do filho que você tanto ama. Não tem muito o que fazer. Você já conversou, você já falou, você já mostrou o caminho. A única coisa que você pode fazer agora é ajoelhar e rezar por este filho. E esta única coisa não é simples, não é fraca, não é inútil, é a mais poderosa coisa que você pode fazer. Mas você precisa entender que você não resolve tudo. Portanto, eu quero dizer para você: levante-se. Levante-se para orar. Levante-se para orar pela sua família. Levante-se para orar para o seu casamento. Levante-se para orar pela sua vida e pela vida dos seus. Amém? Chega de ficar prostrado, e assim você vai vencer todas as batalhas na sua vida. Amém? Amém? Cada um aqui tem a cruz que pode carregar. A gente não pode olhar para o outro e falar: mas sua cruz é pequena. Não, é a cruz que ele consegue carregar, e para ele já é uma cruz pesada. Talvez a cruz pequenininha que um tem, já é uma cruz pesada para ele. Cada um tem seu limite, e Deus sabe o limite de cada um. Ninguém aqui recebe de Deus a permissão de uma cruz a qual não possa carregar. Os teus filhos te cobram, o teu marido te cobra, a tua esposa te cobra, a tua paróquia te cobra, o teu serviço te cobra. É cobrança de todos os lados. A nossa vida, ela tem diversas facetas, diversas demandas, e se a gente não encontrar o equilíbrio, a gente não vai dar conta. A gente precisa entender que precisamos dar limites às coisas. Amém? Você precisa encontrar na sua vida um espaço onde ninguém entra. Era isso que eu repito, porque a pregação de ontem de Dom José Falcão na missa está muito atrelada a essa. Você precisa começar a encontrar espaços na sua vida onde ninguém entra. Cuidado, mas ninguém foi feito para ter muita gente e estar o tempo todo fazendo coisas, o tempo todo com muita gente ao seu redor. Ninguém foi feito para isso, ninguém dá conta disso. E nós estamos vendo no Evangelho que Jesus estava com todos, que Jesus amava a todos, mas Jesus precisava de momentos a sós. Escuta o que o Frei está falando. Como Jesus, tudo que Jesus faz é um ensinamento para nós. Você também precisa de momentos a sós. E não é a sós com a televisão, é a sós, como eu já preguei também, a sós você e Deus. Não é a sós para estar à toa, é a sós para pensar a própria vida, a qual muitas vezes você tem medo de parar para pensar na sua própria vida, nas decisões que você tem que tomar. É a sós para conversar com o Deus que lhe habita. É a sós com aquele que você ama. Olha que interessante. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus acordou. Porque diz a palavra que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Não ligou a TV, não chamou nenhum dos apóstolos,
foi rezar sozinho. Meus queridos, acordemos. O que mais nós estamos precisando é ter a coragem de Jesus, se levantar e ir buscar Deus sozinho. Eu e Ele e eu, nós estamos precisando urgente disso, urgente. E o Padre Jonas dizia: a madrugada é a hora do socorro de Deus. Eu posso dizer da madrugada porque a gente vive junto à madrugada, né? Mas talvez seja o único momento que muitas pessoas tinham para rezar. Algumas pessoas falam: mas por que rezar na madrugada? Porque se ela não acordar de madrugada para rezar, não vai ter outro horário, porque depois é trabalho, depois é isso, depois é aquilo, e você tem seus compromissos, e não teria outra hora. Muitas vezes a madrugada é o lugar onde a gente encontra a presença de Deus, fora da agitação. A madrugada é o horário que Deus te socorre. Muita gente pergunta: mas por que rezar na madrugada? Você pode rezar em qualquer horário. O rosário você não precisa rezar de madrugada, você pode rezar em outro horário. Ou não só o rosário, mas uma outra oração, você pode rezar a qualquer horário do dia. Mas a bem verdade é que Jesus orava de madrugada. Então veja, por que Jesus orava de madrugada? Porque é a hora do socorro de Deus. Veja, numa vida agitada, a qual Jesus levava, onde era muito requisitado, talvez o único horário mais tranquilo era a madrugada. Mas não é verdade que de madrugada as mensagens de celular param? A agitação das crianças param de madrugada? É na madrugada que você encontra o silêncio dos vizinhos, se não for final de semana. Porque enquanto todos dormem, enquanto todos descansam, eu posso encontrar a Deus no silêncio. É na madrugada que você encontra o socorro de Deus, porque é o lugar onde Deus está encontrando você, e você está encontrando Deus. Amém? O horário da madrugada é horário de silêncio. O horário da madrugada é horário de deserto, onde nós podemos oferecer por muitas pessoas e por muitos pecadores. O horário da madrugada é horário de encontro com Deus, mas também é a hora das trevas. Diz a Bíblia que ainda estava tudo escuro. Sim, é a hora das trevas, onde muitos demônios trabalham. Nunca nos esqueçamos que também na madrugada muitos demônios trabalham. É na madrugada que muitos acordam para cometer o pecado, enquanto uns estão dormindo, se preparando para o seu trabalho. Mas lembremos-nos que na madrugada muita gente acorda para ficar a noite inteira acordada, para cometer os seus pecados, para cometer os seus crimes. Portanto, é uma hora de extremo combate espiritual também. O cardeal Sará diz: a semelhança de Jesus, os fiéis devem se acostumar a rezar à noite. Porque agora quer seguir Frei Gilson? Não, não é seguir Frei Gilson. A semelhança de Jesus que acordava de madrugada, eu estou acordando de madrugada. Quando alguém te falar: é Frei Gilson, acordando por causa de Frei Gilson, acordando por causa da Canção Nova. Não, não é por causa da Canção Nova, não é por causa do Frei Gilson. Acordando à semelhança de Jesus Cristo. A semelhança de Jesus Cristo. A semelhança de Jesus, cardeal Sará, os fiéis devem se acostumar a rezar de madrugada. Eu estou quase me acostumando, porque é um costume, não é verdade? Ou então você quer uma oração que não te incomode. Se você quer uma oração que não te incomode, não reze de madrugada, porque rezar de madrugada sempre vai incomodar você. Vai incomodar seu sono, vai incomodar seu descanso, vai exigir você sacrifício. Então, se não quer ter sacrifício, não acorde de madrugada. Reza outro horário que é mais fácil. Quando você dormir bem, aí você reza, aí você nem sente, seu corpo está bom. Dormiu bem, descansei bem, pronto. É preciso levantar para a oração. Algo que sempre me impressiona é o seguinte: se Jesus precisava rezar, minha gente, eu fico abismado com isso. Meu Deus, se Jesus precisava rezar, ainda mais eu. Eu já disse isso em algumas pregações. Eu rezava rosário antes de entrar no convento. Entrei no convento, parei de rezar rosário, porque a vida era muito agitada, tinha muita coisa para fazer, tinha outras orações, e eu falei: já rezo demais, já tem muita oração aqui. Parei de rezar o meu rosário, a qual Nossa Senhora sempre falou para a gente rezar. Sim ou não?
Nossa Senhora sempre quando veio ao mundo pediu para eu rezar rosário. E aí eu, só porque entrei no convento, parei de rezar. Aliás, a minha regra pede para rezar 1/3. Então eu falei, minha regra pede 1/3, tá ótimo. Padre Pio rezava mais de 30 terços por dia. Você acha que você tem mais coisa para fazer que Padre Pio? Eu disse não. Papa João Paulo II rezava rosário todos os dias. Você acha que você tem mais coisa para fazer que um papa? Não. Eu criei vergonha na cara e comecei a rezar o rosário todos os dias. Na verdade eu tinha tempo. Eu era um sem vergonha. E sabe quem ganhou com essa história? Eu. Se Jesus reza, quem sou eu para dizer que não vou rezar? Você vai virar bicho se você não rezar. Olha para quem está do seu lado, vai virar bicho. Alguns viram um elefante, alguns viram um leão, alguns viram alguma coisa. Antes de eu estar aqui, eu tive que me abastecer muito. Porque pregar aqui e em qualquer outro lugar é uma responsabilidade grande. Então você tem que se abastecer. O meu último abastecimento, antes de chegar aqui, fiquei um dia e meio no mosteiro, em profundo silêncio. Esses dias foi só doação para vocês, para o mundo, para a evangelização. E não fiz mais do que minha obrigação, como está na segunda leitura de hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ao sair daqui, Frei Gilson vai ter que se abastecer de novo. Porque se eu inventar de querer só dar, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais o que dar. Eu vou estar vazio e cansado, deprimido. E o ministério acaba rápido. O segredo de uma vida espiritual e de um ministério longo, ele se abastece, se dá. Se deu, abastece de novo. Esse é o movimento da nossa vida. Amém? Qual é o nosso problema? Muitas vezes eu tenho certeza que você se dá para o seu marido, você se dá para os seus filhos, você se dá pela sua família. Só que o problema é que você não se abastece. Igual aqueles carros que a gente não quer abastecer. Tem gente que é pindaíba para abastecer um carro. Bota 20 contos só. Você já sabe que vai andar, enche esse tanque logo. A pessoa tem um dinheiro, estou falando de alguém que tem dinheiro. Ela tem o dinheiro, não, bota 20. Teve um dia que na minha comunidade existia um carro. Era por falta de dinheiro mesmo. A gente nunca abasteceu ele inteiro, nunca. Aí teve um dia que a gente conseguiu dinheiro para abastecer o carro inteiro. Isso faz anos, né? Eu lembro que eu cheguei no posto de gasolina. Meu amigo, abastece tudo esse carro aí. Bota tudo que tem direito. Sabe o que aconteceu? Esparramou a gasolina no posto inteiro. Aí eu disse para o moço, é porque nunca enchemos o tanque inteiro. Ele não estava acostumado com isso. Você vai chegar na sua casa diferente. O que aconteceu com você? Me abasteci do Espírito Santo, me abasteci da alegria de Deus, me abasteci das obras de Deus, me abasteci de Jesus, me abasteci do Espírito Santo, me abasteci. Isso é importante, minha gente. Jesus se levantava para se abastecer, sua missão era intensa. Ah, mas ele era Deus, mas também era homem, e tinha necessidade do seu Pai, e tinha necessidade de se abastecer. E claro, tudo que ele fazia era para nos dar exemplo. Amém? Porque Jesus, vimos isso até os seus 30 anos, ficou no deserto, ficou no silêncio. Mas depois dos 30, ele trabalhou muito. E na época de Jesus não tinha carro, não tinha avião, então ele tinha que andar muito. E o seu único interesse era salvar, o seu único interesse era levar a boa nova do seu Pai. Que linda a segunda leitura de hoje, Paulo dizendo, pregar para mim não é motivo de glória, é uma necessidade. Para Jesus também era assim. E Paulo dizendo, eu não prego para ganhar dinheiro, eu prego para salvar almas. Jesus era assim, não pregava para ganhar dinheiro, pregava para salvar almas. Vemos no evangelho de hoje curando a sogra de Pedro, curando outras pessoas, libertando, saindo para outras cidades. A vida de Jesus era uma vida agitada, era uma vida requisitada, a ponto de o evangelho dizer, todos estão te procurando, todos, não é uma pessoa para você atender, não é duas pessoas para você atender, todas as pessoas estão te procurando. Olha o que o evangelho fala, Simão, preste atenção, Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Jesus estava quieto, na montanha, rezando, na madrugada, sozinho, não tinha zap,
Então, se não tem Zap, vamos ter que ir até ele. Simão foi lá, chamou os companheiros, foram lá à procura de Jesus, e quando o encontraram, disseram: todo mundo está te procurando. Aquelas pessoas não estavam preocupadas se Jesus precisava comer, se Jesus precisava descansar, se ele estava cansado, se estava precisando de alguma coisa. Não, nós queremos Jesus. O deserto é o lugar da fome. Você vai para o deserto porque você tem fome de Deus. O deserto é o lugar da sede. No deserto você tem sede. É por isso que Deus quer que você vá para o deserto, porque no deserto é o lugar da fome. O deserto é o lugar da sede. O deserto é o lugar do combate espiritual. Jesus, antes de começar a sua missão, 40 dias no deserto, porque deserto é lugar de combate espiritual. E lá ele se encontrou consigo mesmo e se encontrou com o demônio. Aliás, toda vez que você quiser ir para o deserto, sempre estará lá alguém primeiro que você. Um deles é o demônio, que já estará te esperando. Quando você vai para o deserto, você vai para o combate espiritual, e você vai para combater o demônio. Jesus ficou 40 dias no deserto, combatendo demônio. Amém? E diz a Bíblia que ele convivia com as feras, porque no deserto a gente começa a descobrir as feras que estão dentro de nós. As feras. É só no deserto que você descobre as feras que estão dentro de você. Cardeal Sará, é vital nos retirar para o deserto, a fim de combater a ditadura de um mundo cheio de ídolos, que se gaba da técnica e dos meios materiais, um mundo dominado e manipulado pelos meios de comunicação, um mundo que foge de Deus, refugiando-se no barulho. Cardeal Sará, devemos ajudar o mundo moderno a fazer a experiência do deserto, onde tomamos distância dos acontecimentos do dia a dia, das informações, das notícias, e podemos fugir do barulho e da superficialidade, e ir para o deserto para fugir da superficialidade deste mundo. O deserto é o lugar do absoluto, o lugar da liberdade. O deserto é monoteísta, ele nos preserva da multiplicidade dos ídolos que os seres humanos fabricam para si mesmos. Nesse sentido, o deserto é o treino da graça. Longe das preocupações, o ser humano encontra seu Criador, o ser humano encontra o seu Deus. Amém. Jesus acordou que horas? De madrugada. Então ele se levantou, foi para um lugar rezar, não assistir Netflix. Qual foi o lugar que ele foi rezar? Num lugar deserto. Ou a gente aprende a rezar em lugar deserto, ou a nossa oração não vai chegar aonde ela deve chegar, ao relacionamento, à intimidade que Deus quer ter com você. Porque, gente, se eu quero ter intimidade com alguém, não dá para o outro estar do lado. Vamos falar, você vai fazer suas necessidades. Já pensou alguém do seu lado ali, te olhando, conversando, enquanto você faz suas necessidades? Quer ter alguém ali? É um momento tão íntimo, é um momento só seu, você e tudo que ali está acontecendo. Esse é um momento, eu estou falando de uma intimidade humana que a gente tem, mas é um momento íntimo, você fica sozinho. Vamos falar de uma intimidade mais profunda? O confessionário. Quem de vocês gostaria que no confessionário chamasse os vizinhos, chamasse os amigos, vem aqui ouvir meus pecados? É você e Jesus abrindo os esconderijos mais profundos da sua alma. Muitas vezes você tem até porões dentro de você, que na confissão você abre o que você não abre para ninguém, ou ao menos deveria ser. Quando a gente quer intimidade, a gente precisa ir para o deserto. Amém? Eu quero terminar essa homilia lendo para vocês um pequeno trecho de Nossa Senhora que apareceu em Portugal, falando a nossa língua, e ela disse assim: meus filhos, orai muito. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo que puderdes,
oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atrair, dessa forma vocês vão atrair para vocês, para a vossa pátria, a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Aliás, desculpa, falei que Nossa Senhora disse isso. Quem disse isso foi o anjo de Portugal, preparando as crianças para a mensagem. Sobretudo aceitai e suportai o sofrimento que o Senhor vos enviar.